Olá, tudo bem com vocês? Você está no canal Psicoeficiente e eu sou a Joana. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer vocês por todo o apoio que vocês têm dado no nosso canal. As pessoas que se inscreveram, comentaram, curtiram, muito obrigada pelo carinho de vocês. E eu gostaria de pedir agora, logo no início do vídeo, primeiro para você ficar até o final, né, e deixar pra gente aqui um comentário depois, mas agora, curte aqui, comenta, compartilha, ativa o sininho para que você tenha todas as nossas atualizações aí e vem com a gente que a gente vai iniciar o vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre procrastinação. Ué, Joana, mas o que é essa procrastinação? A gente diz que a procrastinação é deixar tudo para a última hora, sabe? E todos nós passamos por isso. Todos nós temos esse tipo de comportamento relacionado a alguma coisa. Mas hoje eu quero falar para você que a procrastinação, ela na maioria das vezes, ela ocorre quando você adia uma tarefa ou uma decisão que você precisa tomar, principalmente porque essa situação ela pode te trazer algum tipo de sofrimento psicológico significativo. Então vamos entender que todo mundo procrastina. Mas o problema é quando essa procrastinação ela se transforma em um hábito e essa pessoa começa a ter prejuízo na sua vida, no seu trabalho, nas suas relações pessoais, devido a ter o comportamento de não ter iniciativa, de não ter acabativa, né, como dizem, de não concluir as atividades, deixar tudo para cima da hora e não conseguir cumprir com com as suas metas e objetivos. E aí aquela pessoa já fica com aquele estigma, né? Ah, não podemos, num trabalho de grupo, por exemplo, da faculdade, não podemos contar com fulano, porque fulano não é responsável. Associamos a procrastinação à falta de responsabilidade, quando na verdade a procrastinação é um mecanismo químico que acaba ocorrendo, como todo comportamento humano, ele é resultado de uma química no nosso cérebro. Então nós precisamos entender que existem duas áreas do nosso cérebro que estão envolvidas nesse comportamento da procrastinação. A primeira é o pré-frontal, que é a parte responsável pelas nossas funções executivas, nas nossas funções cognitivas, ou seja, ligadas a planejamento, ligadas à interpretação daquela atividade, ligadas à escolha, né? A capacidade de realizar determinada tarefa ou não, de julgar se essa tarefa é uma tarefa boa ou se ela é uma tarefa ruim, se ela é difícil, na verdade, a parte pré-frontal ela tem a responsabilidade de fazer isso, de fazer essa medição, sabe, de risco. Se eu não fizer essa atividade, o que vai acontecer comigo? Né? Se eu deixar para fazer depois, será que vai dar tempo de fazer essa medição do esforço que eu vou levar para realizar determinada atividade? Essa parte é o pré-frontal. Acontece que o pré-frontal ele é ativado pelo sistema límbico, que é responsável, né, é o nosso mecanismo de recompensa do cérebro e que é responsável pela interpretação dos nossos sentimentos e emoções. Por isso que muitas vezes o nosso comportamento, apesar dele de não ser necessariamente tão consciente assim, ele passa por esse viés dos nossos sentimentos. Nós fazemos escolhas de forma a medir através dos nossos sentimentos, de como nós interpretamos, da nossa percepção de mundo. Então, na verdade, o procrastinador, ele procrastina por causa de vários motivos. Então, hoje eu quero trazer para vocês alguns dos motivos que levam uma pessoa a procrastinar. O primeiro deles é aquela pessoa que diz que as suas emoções a deixam exausta ao ponto de não conseguir fazer mais nada. Então ela acaba deixando uma atividade que ela julga difícil ou que ela julga que ela vai gastar muita energia para fazer num outro momento que essas emoções não estejam tão afloradas. Temos também aquelas pessoas que só querem fazer aquilo que dá prazer. Logo,
Aquilo que é chato acaba ficando no final da fila. Temos também aquelas pessoas que só conseguem fazer tudo que está planejado, tudo que está diante dos olhos delas, porque elas têm muito medo do desconhecido. Então isso desencadeia uma dificuldade e vai fazendo com que a pessoa deixe para depois. Tem também aquela pessoa que necessita, que já se acostumou a fazer as coisas no final do prazo, justamente para que aquela pressão do prazo dê a ela um pouco mais de energia para que ela consiga fazer. E tem também aquela pessoa que, por ser extremamente perfeccionista, ela muitas vezes até deixa de fazer, porque ela diz que não quer fazer de qualquer jeito, mas na verdade ela acaba por não fazer devido a esse aspecto crítico. Então, como eu já falei para vocês, em todas essas situações a gente tem o sentimento envolvido, a gente tem as emoções envolvidas. E como eu falava que era um mecanismo químico, imagine que para o pré-frontal funcionar bem, ele precisa produzir uma substância, um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina é um neurotransmissor responsável pela expectativa, para que você tenha uma iniciativa de começar uma tarefa. Sem esse neurotransmissor, sem a quantidade necessária desse neurotransmissor para esse cérebro, automaticamente essa pessoa ela vai ter uma percepção de esforço alterada. Ela vai imaginar que aquela atividade ela vai gastar muito mais energia do que na realidade deveria gastar. Porque essa pessoa está tendo uma percepção devido à maneira que ela se sente em relação àquela atividade. Isso também está bem associado às pessoas que têm o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. São pessoas que, na maioria das vezes, têm muito comportamento de procrastinação. Não é por uma falta de responsabilidade, não é porque elas só querem fazer o que elas querem, né? Às vezes a pessoa com TDAH recebe muitos rótulos, mas na verdade é por conta de uma incapacidade de planejamento, organização e execução das tarefas. Então, automaticamente, essa pessoa, até mesmo por produzir menos substância, menos dopamina, ela tem uma dificuldade de iniciar as atividades. Assim como o procrastinador. Ele apresenta várias desculpas, várias situações do porquê que ele não faz aquela atividade. E aí, esse comportamento, ele pode ser julgado como falta de responsabilidade. Mas nós precisamos entender que esse é um comportamento que pode se transformar num hábito devido ao nível de estresse que gera nessa pessoa. Porque ela, apesar de estar evitando um sofrimento, mas existe sempre uma cobrança e um sofrimento por parte dela por saber que ela não conseguiu dar conta das atividades. Ou seja, acaba existindo um sofrimento e não é por falta de responsabilidade ou ninguém quer se auto-infligir essa dor, essa angústia. Acontece que acaba se tornando uma rota neuronal, um caminho que o cérebro entende que dessa forma é assim que ele resolve as coisas. Muitas vezes ele deixa de fazer umas coisas e acaba fazendo outras. Uma outra coisa muito comum é buscar uma recompensa imediata para se livrar dessa dor, dessa angústia de saber que está perdendo várias coisas por conta do seu comportamento de procrastinar. Então eu queria falar para vocês que nós precisamos, para vencer esse comportamento procrastinador, nós precisamos entender a função, o motivo pelo qual eu devo realizar essa tarefa. Eu preciso buscar uma motivação, que é a função juntamente com a recompensa e que vai me levar a esse processo de realizar aquela atividade que eu considerava chata. Então eu tenho assim algumas coisas que eu posso fazer para mudar esse quadro. Por exemplo, eu posso usar alguns alarmes no celular para realizar determinadas tarefas. Eu posso usar o concreto para poder escrever, para trazer para o concreto as minhas ideias. Eu posso, inclusive, ser honesto comigo mesmo. Por que eu não estou fazendo essa atividade? Ou
duvidar dos meus pensamentos quando eu acho que aquela atividade é difícil demais ou que eu não tenho capacidade para fazer. Eu também preciso entender que eu posso fazer aquilo que me dá prazer, mas eu preciso fazer num período mais reduzido para que eu possa dar conta da minha responsabilidade e só então eu buscar novamente a recompensa. E é uma forma de organizar e de fazer todo esse processo primeiramente no meu cognitivo, na minha compreensão. Eu preciso exercitar. Então, como que eu faço isso, Joana? Eu preciso muitas vezes falar sobre isso. Às vezes eu preciso buscar uma psicoterapia, eu preciso buscar alguém para estar me orientando dentro daquela dificuldade que eu estou apresentando. Então, essas são algumas dicas. Eu pretendo trazer outros vídeos falando a respeito do assunto, inclusive quando for falar a respeito do TDAH. Mas eu gostaria de saber se você gostou do nosso conteúdo, se você achou legal. Se você gostou, comente aqui, compartilhe e entenda que a procrastinação é um comportamento que pode ser evitado através de psicoterapia, através de você se conhecer, através de você buscar novas ferramentas para lidar com a sua forma de funcionamento. Entenda que isso pode ter se tornado um hábito, mas maus hábitos podem ser quebrados. Então, gente, eu gostaria de agradecer você que ficou até aqui com a gente. Muito obrigado, um beijo no seu coração e fica com a gente e até o próximo vídeo. Um grande beijo para vocês e até lá!